Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, você tem que acreditar em uma coisa: é um projeto de Deus que os seus filhos vivam em plenitude dentro daquilo que Deus já determinou para que seja vivido. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é nós vivermos em escassez. Se estamos vivendo em escassez, tem alguma coisa que está fora daquilo que a palavra nos garante, ok? Então, Deus nos chamou para desfrutar uma vida, e uma vida em abundância. Jesus disse isso. Se nós não estamos vivendo essa vida em abundância, tem alguma coisa que está fora do local que deve estar. Então, a primeira coisa que você tem que entender e crer é que é a vontade de Deus que você viva em ampla suficiência. Amém? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida mirrada. Pastor, o que é que tem a ver isso com oração? Daqui a pouco você vai saber. A vida mirrada não é a vida que Deus tem para mim e para você. Agora, não tem como ter uma vida em abundância se a nossa mão é mirrada. Se aquilo que a palavra pede que nós façamos, nós não fazemos. E é por isso que eu digo que é uma perda de tempo não observar o que está escrito e fazer exatamente como está escrito. É uma perda de tempo. E nós estamos aqui, irmãos, para perder tempo. Vocês investiram na vida de vocês para estarem aqui hoje. Eu investi em oração. Estamos aqui o dia todo orando, fazendo coisas e orando. E nós estamos investindo para que você possa ser abençoado. Amém? Então, nós precisamos entender que a palavra tem que estar em primeiro lugar. A oração é algo extraordinário, vai mudar coisas na nossa vida. Porém, se a palavra não estiver em primeiro lugar, e nós não obedecermos aquilo que a palavra nos ensina, nós não vamos ter muito sucesso. Ok? Já está funcionando, muito bem. É isso mesmo, é um conjunto de coisas, né? Você viu o microfone? Foi um bom exemplo, né? Amém. Então, por que muitos de nós não está vivendo aquilo que deveria ter vivido? E eu acredito que vocês são pessoas de oração. Quem aqui ora mais ou menos 5 minutos por dia? Ninguém quer levantar a mão. Ali tem um que ora 5, graças a Deus pela sua sinceridade. Alguém ora meia hora? Não. 1 hora? 2 horas? Seja sincero com você e Deus. 5 horas por dia? Que é isso, pastor? Aí assim eu não vou trabalhar. Mas oração não é só isso que eu estou dizendo. Oração é uma vida. É uma vida de oração. Eu estou aqui na igreja, chego pela manhã, fico aqui para lá e para cá orando. A minha esposa no gabinete. Mas existem coisas que eu vou fazer e eu faço orando. Às vezes no espírito, às vezes com palavras, mas eu estou sempre orando. O trajeto de casa para a igreja, orando. O trajeto para qualquer coisa que vamos fazer, orando. Então a gente aproveita esse tempo para estar em oração. Agora, eu gosto muito de orar em cima da palavra, orando a palavra. E por que nós temos uma resistência de orar baseados na palavra? Por causa da falta de obediência à palavra. Então, se por exemplo eu abro um texto que fala sobre o dízimo, a honra ao dízimo, para orar a Deus por finanças, e eu não sou dizimista, qual é a autoridade que eu tenho para colocar essa oração no mundo espiritual? Eu quero que você saiba que tudo que você faz espiritualmente cai na dimensão do mundo espiritual. A oração é espiritual e quando você ora, a oração cai na dimensão do mundo espiritual, para poder ser atendida. A oração mexe com Deus. E você imagina você orando e Deus dizendo: mas Ele não faz isso que a palavra diz. Ele não faz isso que Ele está dizendo. Fica um pouco complexo, não é? Fica um pouco complicado. Então nós temos que observar, irmãos, que a Bíblia tem muito para nos dar, a palavra tem muito para nos dar. Agora, tem que haver uma sinceridade com Deus, com relação ao que a palavra diz. Porque senão nós não vamos alcançar muito. Então, a gente pode citar algumas coisas, por exemplo, por que muitos de nós não estão vivendo debaixo daquilo que é o padrão natural de Deus? Um padrão natural de Deus. É falta de conhecimento? Se for falta de conhecimento,
Nós temos a palavra que nos dá conhecimento. Se você não tem facilidade em entender a palavra, nós temos a escola bíblica Rema, que você pode estudar, e você pode desenvolver o hábito do conhecimento da palavra na sua meditação diária. Existem cursos que podem te ensinar também, porque tem pessoas que têm dificuldade, principalmente um novo convertido, quando ele pega a Bíblia, ele não sabe nem abrir. Eu faço discipulado com as pessoas e vejo muitas vezes a dificuldade que eles têm, porque eles não conhecem, estão começando. E nós que já temos uma vivência espiritual com Deus, não podemos deixar de lado a palavra. Se você quiser ser um vitorioso, eu te digo, tem que ser através da palavra. Aí a oração vai ter um funcionamento extraordinário. Então, ou é falta de conhecimento, ou é uma fé sem operosidade. Porque alguém pode dizer assim, é falta de fé. Não, não é falta de fé. Porque você só é um novo nascido, um cristão em Cristo Jesus, porque um dia você ouviu a palavra e fé veio. Porque fé vem pela palavra, amém? Fé vem pela palavra, então não é falta de fé. Você tem fé, mas pode ser que você tenha uma fé inoperante. Uma fé que não está sendo trabalhada por você mesmo. Escute isso, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus que Ele aumente a nossa fé. Mas Ele já deu a fé, Ele deu uma medida de fé, e essa medida precisa ser trabalhada por mim. E como é que eu trabalho minha fé? Fazendo exatamente aquilo que a palavra me pede. Se eu não faço o que a palavra me pede, eu não desenvolvo a minha fé. A fé vem por ouvir a palavra. O pai da fé é a palavra. Então eu tenho que trabalhar a fé que eu recebi junto com a palavra. Se eu não faço isso, eu estou enganando a mim mesmo. Por isso que é bom uma conferência de oração como essa, porque você no primeiro dia vai aprender algumas coisas. Eu estou fazendo o caminho, porque amanhã, quando os outros chegarem para ministrar para vocês, eles vão andar, dançar, pular, gritar, e você vai se alegrar com isso. Mas antes você tem que ter uma base, senão a sua oração não vai ser respondida. E eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te dar a direção correta para que as coisas funcionem na sua vida. Amém? Quantas vezes você prometeu coisas pela palavra e você esqueceu, e você continua orando por aquilo e esqueceu o que você prometeu e você nunca fez? Como é que essa oração vai funcionar? Eu não estou aqui para desestimular você. Eu estou aqui para chamar você para perto, dizendo, cuidado, se não tiver obediência na palavra, não poderemos fazer nada. Você percebe que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, você viu o que aconteceu lá? Eu sei que vocês são pessoas que leem muito a Bíblia, então aconteceu mais ou menos assim. Jesus foi levado para o deserto, o diabo chegou, ofereceu um monte de coisa, e Jesus disse assim, Satanás, vem aqui, senta aqui para eu te dizer uma coisa. Será que você não viu a experiência que eu tive agora saindo da água? Será que você não ouviu como eu vi, pessoas ouviram o pai dizendo, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer? Você ouviu isso? Foi isso que Jesus disse, irmãos? Não, de jeito nenhum. Jesus não contou o testemunho mais belo que ele tinha. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito bonito e bom que você tenha testemunhos, mas não é esse testemunho que vai enrolar Deus. Deus vai ficar feliz se você contar pelo que você alcançou. Mas escuta o que é que Jesus falou. Quando o diabo ofereceu coisas, Jesus disse, está escrito. Quando ofereceu pão, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, escute bem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem vive de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Depois disso é que a tua oração vai ser poderosa. Aleluia. Eu espero que você glorifique a Deus pela palavra que você está ouvindo. Então, se as coisas não estão funcionando, ou é falta de conhecimento, ou é uma fé que não está em operosidade, ou há desobediência na palavra. Essas três coisas, elas são impedimentos para que as orações funcionem. E oração funciona. Você se tornou justo, e a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos a oração de um justo, que conhece a palavra, que tem uma fé operosa, e que obedece a palavra. Nós estamos completando as coisas, amém? E como eu disse no início, eu não quis agredir você, eu agredi a mim mesmo.
Tiago disse: crês tu que Deus é um só? Tiago diz: fazes bem, até os demônios creem e tremem, mas nenhum deles obedece. Então, por isso que o demônio e seus anjos, eles não têm nenhuma credibilidade diante de Deus. Porque só tem credibilidade diante de Deus quem obedece à palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Você pode fazer uma oração bonita, com muita retórica, usando todos os pedigrees dos seus cursos. Deus vai ficar olhando para você. Que menino inteligente. Mas na hora que você citar a palavra, o céu se dobra. Na hora que citar a palavra, o céu vai se dobrar. Porque é a palavra que vai fazer efeito. Então, nós precisamos tomar posse disso que você está ouvindo, porque, como eu disse no início, a vontade de Deus para os seus filhos é que seus filhos sejam livres, vivam em plenitude. De fato, nós somos um povo que não deve faltar absolutamente nada. Eu não disse que é um povo que tem que ser rico. Se for rico, amém. Mas não é para faltar nada. Você é para ter seu pão diário, é para ter sua vestimenta, é para ter saúde, porque tudo está proposto na palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu respeito os médicos, acho que é maravilhoso, já fiz cirurgia, mas vou te dizer, não é a vontade de Deus que os seus filhos façam cirurgia. A vontade de Deus é que os seus filhos, com a palavra, exerçam fé e sejam curados. Sabe por quê? Porque existe a promessa de cura na palavra. Existe a promessa de cura na palavra. E nós podemos viver a saúde divina. É possível viver. Amém? Precisamos ver isso. Deus deseja que seus filhos vivam plenamente. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia revela, não só na velha aliança, como na nova aliança, essa plenitude que Deus quer que os seus filhos vivam. E a nossa oração, ela vai começar a ter um efeito devastador quando nós estivermos no conhecimento da palavra, com uma fé em operação e obediência da palavra. Aí você vai ver sua oração acontecer, você vai orar e vai acontecer assim rápido. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 29 e o versículo 11. Abra lá. Jeremias 29, versículo 11. O Senhor disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diga: Deus conhece os planos que Ele tem para mim. E você acha que esses planos são o quê? A Bíblia diz que são planos de paz e não de mal. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que Ele nos escolheu e nos preparou uma boa obra para que andássemos nela. Deus não preparou nada de ruim para nós andarmos. As coisas que existem de ruim por causa do pecado no Éden. Mas Jesus veio para reverter essa situação. E trazendo a palavra para que nós não precisássemos viver aquilo que foi vivido no passado. Amém? Que essa seja uma noite de ensino, para que a gente possa traçar um caminho e amanhã a gente começar a usufruir de tudo aquilo que Deus tem quando os outros pregadores chegarem. Aqui diz: porque eu sei e conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é o que Deus tem. Isso significa, irmãos, que nós somos criados não para o sofrimento, não para a doença e não para a escassez. O profeta disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. São verdades da palavra. Em algum momento, quando nós estivermos passando alguma situação, aí você vai reivindicar a palavra que lhe foi dada. Bem, eu acho que é mais ou menos assim. Se o pastor Bruno me promete alguma coisa, eu devo ter a liberdade de cobrar se ele não me der. Ele prometeu. A mesma coisa é com Deus. Eu descobri uma coisa maravilhosa, que nós ficamos enredados com aquilo que nós falamos.
Mas para mim ainda foi melhor e maior foi eu descobrir que Deus também está enredado com o que Ele fala. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele está enredado. Olha se Deus não está enredado. Traga todos os dízimos da casa do tesouro e faça prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, se Ele não abrir, eu sou dizimista, nós vamos ter que ter uma conversa. Que é isso, pastor, com Deus? Exatamente. É por isso que nós temos uma aliança. Por que é que vocês podem discutir certas coisas entre vocês e às vezes até se estremecer? Por causa da aliança que vocês têm. A conversa que você tem de ajuste de carretéis com ela, você não vai ter com minha esposa, porque você não tem aliança com ela. Eu não posso ter com a Rafaela, porque eu não tenho aliança com ela. Quando você tem aliança com Deus, irmão, você tem direitos. Agora, como nós podemos reivindicar pela palavra os direitos que Deus nos deu? Com o conhecimento da palavra, porque para reivindicar eu tenho que ter conhecimento. Um advogado não pode defender ninguém se ele não tiver conhecimento de causa. Para que eu tenha o direito de chegar diante de Deus, como justiça que Ele me fez, para reivindicar os direitos que eu tenho que ter o conhecimento da palavra para fazer a petição certa. Se eu não faço a petição certa, eu não vou ter direito. Conhecendo a palavra, com uma fé em operação, porque Ele sabe, eu estou reivindicando que a minha fé está em operação. E em terceiro lugar, Ele sabe que eu estou em obediência com a palavra. Se eu estou em obediência com a palavra, eu posso ir diante de Deus e reivindicar. Aleluia. Então a palavra, ela é muito importante. Amém? E você tem que colocar isso na sua mente, no seu coração, para que a partir do momento que isso for uma verdade dentro de você e você começar a orar, as coisas começarem a acontecer. O desejo de Deus, como eu disse no início, é que seus filhos vivam em plenitude e prosperidade. Há um salmo que o profeta disse: glorificado seja o Senhor que se alegra na prosperidade dos seus servos. Então Deus tem alegria, irmão, quando Deus vê você prosperando, quando Deus vê sua empresa fluindo, sabendo que ali tem muitas pessoas que trabalham com você, que comem do pão da sua empresa. Quando Ele vê que você tem o seu transporte. Olha que coisa boa ter um transporte em São Paulo. Chovendo hoje, né? Como você chegaria aqui sem um transporte? Você sabe como é vir de ônibus, né? Quando você tem um transporte é muito melhor. O seu pão de cada dia. Eu lembro que nós passamos uma fase bem difícil lá, no início do nosso casamento, eu e a irmã Eliane, que está aqui, e nós estávamos fazendo rema, e a nossa geladeira estava quase sem nada. Não tinha falta ainda, mas estava muito pouco. E nós estávamos assistindo a aula do rema, estávamos bem coesos, eu e ela, com aquilo que nós queríamos, estávamos tendo o conhecimento da palavra, vivenciando o conhecimento, estávamos colocando nossa fé em ação, porque quando nós não tínhamos, plantávamos nossas necessidades na vida dos outros, então estava com a fé em operação, e obedecendo a palavra. E um dia na sala de aula, a professora deu um exemplo que orou, baseado exatamente nessas três colunas que eu estou te dizendo: conhecimento da palavra, fé em operação, obediência à palavra. A professora deu o exemplo de que orou, abraçada na geladeira, por suprimento. Reivindicou de Deus. E aconteceu. E eu e minha esposa fizemos a mesma coisa. Estávamos passando por aquela situação. Pouca coisa. E um certo dia ela orou, diante da geladeira, por suprimento. E ela foi ouvida, sabe por quê? Porque estava tendo o conhecimento da palavra, orou pela palavra. A sua palavra diz, a sua palavra é a verdade. Estava com a fé em operação, e estávamos em obediência à palavra. Ela orou. Não demorou muito. Um certo dia, chegou uma pessoa em casa, no apartamento, pediu para entrar, estava só a nossa secretária, que na época estava sem receber dinheiro, mas ficou, porque queria ficar. Isso também é uma graça de Deus, porque geralmente as pessoas não trabalham sem ganhar. Quando elas deixam de ganhar, elas não querem mais fazer.
Concorda comigo? É verdade o que eu estou dizendo. E aquele homem chegou e encheu a nossa área de serviço de sacolas de supermercado, mas era muita coisa, não era pouca coisa. E quando ele foi sair na secretária, disse: como é seu nome para eu dizer ao pastor quando ele chegar? Ele disse: diga que foi Jeová Jireh. Não é? E quando nós chegamos, estava repleto, a secretária numa alegria maior do mundo, né? Então, irmãos, esses 3 pedestais, coloque ele na sua vida, porque você vai ver que a partir de hoje as suas orações, elas vão funcionar. Eu sei que tem as demandas do mundo das trevas, que há uma contrariedade terrível, eu sei disso. Aí muitas vezes você vai ter que fazer um combate, um bom combate da fé com isso, vestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação, tendo a espada do Espírito na mão e etc, 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 para você poder... Tem momentos que você tem que ter uma guerra mesmo, tem situações que tem que ser uma guerra. Mas você vai vencer com certeza. Então, Deus não quer que nós, como seus filhos, tenhamos necessidades de nada. Diga: Deus é bom. E como eu disse, Deus não quer que os seus filhos fiquem doentes, Deus não quer que os seus filhos passem necessidade, Deus não quer seus filhos em situações desmoralizantes, por hipótese alguma. Então nós temos que levar a sério o Evangelho e começarmos a viver de uma forma diferente. Se assim fizermos, você vai ver que a nossa vida vai ter uma guinada para cima. Fique certo disso. Então, esses princípios que eu estou te dando hoje à noite, você deve colocá-los no seu coração. Por quê? Se não tiver conhecimento da palavra, você não tem como se relacionar com Deus, porque Deus se relaciona através da palavra dele. Nunca vá diante de Deus sem levar a palavra. Quer reivindicar alguma coisa de Deus? Tem direito. Não se condene, mas vá com a palavra. Porque Deus é fiel a essa palavra que Ele deu. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele disse. Então, se você for com a palavra, você vai ver que vai ter um efeito. Amém? Muito bem. Então, falta de conhecimento gera cegueira espiritual. E você começa a ouvir mais as vozes do mundo, querendo racionalizar tudo. E deixa de ouvir a voz mais importante, que é a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, irmão, é muito difícil você caminhar em linha reta. Vai sempre aparecer situações para que tome sua atenção. Isso é muito sério. A Bíblia diz assim, sobre o conhecimento: é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga: pleno conhecimento da verdade. Irmão, crente não é para conhecer um versículo. Há muitos crentes que só conhecem um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga outro, aí você não diz, porque você não sabe. E a Bíblia está dizendo assim, que é o desejo de Deus que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Você só pode pleitear causas com conhecimento. Se você não é advogado, não se meta a defender ninguém. Deixe isso para o advogado. Se você não é médico, não faça uma cirurgia em ninguém, vai dar um problema. Se você não é um construtor, não levante um templo desse. Só entre naquela área que você tem conhecimento. E aqui, Deus nos dá conhecimento sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ler a palavra. Então você não vai ter como adquirir de Deus os benefícios que a palavra diz que é nossa. Por que eu estou trazendo essa palavra de ensinamento? Porque é uma conferência de oração. E não adianta dizer assim, irmão, pode orar que Deus vai ouvir. Ore mesmo. Eu estou te enganando. Num certo sentido é verdade. Ore que Deus vai ouvir. Mas quando é que Deus vai ouvir? Quando o pleito é pela palavra, quando a fé está em operosidade e quando a obediência à palavra. Se não existe isso, irmãos, é uma perda de tempo. E, como eu disse, nós não estamos aqui para perder tempo. O profeta Oséias disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento.
Por que é que nós estamos sendo enganados pela internet? Porque são muitas vozes. Na internet tem gente que prega contra o dízimo, mas você está vendo? Eu sabia que não era para dar dízimo, pronto. Você não tem conhecimento da palavra. A outra, você não precisa orar assim como eles dizem, ficar orando. Eu sabia. Pode fazer, muito obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. Vai nessa, que você vai ver o que vai acontecer. Então há muita pregação, há muita coisa errada. Entende? O grupo que quiser juntar dinheiro, ele não vai ensinar para você o que eu estou ensinando. Não, irmão, ora mesmo, traz depois a hora que Deus vai abençoar. É um engano. E nós não estamos aqui para enganar ninguém. Eu estava meditando numa palavra essa semana. E para mim foi muito forte o que o Senhor falou comigo. Filho, você sabe a diferença de crente e discípulo? Eu disse, mas crente e discípulo é a mesma coisa. Isso é não. Crente mente, crente faz coisa errada, enrola, faz um monte de besteira. O pau que mais tem hoje é, sou crente. Aí você vai olhar a vida, vamos desmantê-lo. Esse discípulo não, discípulo é aquele que morreu e assumiu a vida de Cristo. Esse é discípulo. O discípulo é aquele que está disponível sempre. Para ele é um prazer fazer a obra de Deus. O crente, mas eu não vou fazer isso, eu não ganho nada com isso, eu não tenho tempo para isso. Isso é o crente. O discípulo não. Crente ora meia boca, discípulo ora como o mestre ensinou ele a orar. Então existe uma diferença muito grande de discípulo. E sabe de uma coisa? Eu posso te dizer com certeza. Numa igreja com 1000 pessoas, tem 3 discípulos. O restante é tudo crente. Graças a Deus, tudo crente. Mas discípulo, poucos. Pessoas que estão disponíveis para fazer a obra de Deus sem nenhum interesse. Se eu estivesse aqui nessa igreja por dinheiro, eu já não estaria mais há 10 anos. Entende? Mas eu estou, sabe por quê? Porque eu sou um discípulo. Eu vou até banir a questão de voluntário. Porque Deus está me falando sobre essa questão do voluntário, porque há mais de 5 anos, a minha esposa me alertou sobre isso e eu não ouvi. Essa semana Deus me falou sobre isso. Voluntário faz quando pode, quando quer. Discípulo faz porque ama a Deus, porque quer se envolver com o reino de Deus. É bem diferente. Essa noite você decide se quer continuar sendo crente ou se quer ser discípulo. Vocês me amam ainda? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Então, conhecimento. Eu li que é desejo de Deus que sejamos salvos e chegamos a pleno conhecimento. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém aqui sabe que Deus mente? Quantos aqui acreditam que Deus mente? Quantos aqui sabem que Deus é verdadeiro? Todos? Todos são discípulos ou crentes? Eu estou sendo convencido por Deus que o crente, ele mente e ele não obedece a palavra, o discípulo não obedece. Então, se a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos cheguemos ao pleno conhecimento, é porque existe um pleno conhecimento e nós podemos chegar a esse pleno conhecimento. Você já pensou o que é você chegar ao pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa semana eu encontrei uma pessoa orando, desesperadamente, Senhor, dá-me mais graça. Eu disse, como assim, irmão? Ele disse, pastor, eu preciso de graça, preciso da graça de Deus. Eu digo, mas a graça de Deus não vem assim, você pedindo não, desse jeito, orando. E como é que vem? Eu digo, segundo a palavra de Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça não vem você pedindo. Graça e paz vem no pleno conhecimento de Deus. À medida que você vai conhecendo Deus e conhecendo Deus, graça sobre graça, graça sobre graça, plena graça. Irmão, será que nós já exploramos tudo que é a graça? Só tem uma coisa que nós sabemos da graça: favor imerecido.
Só isso que nós sabemos. Mas existe tanta coisa dentro da graça de Deus, que só vem pelo conhecimento pleno de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que vem. Não vá naquela onda, sem julgar, quer vitória, vai chorando, o gênio chora. Não. Isso não é fato. Quer vitória? Vem para a palavra. Ela vai te dizer, sabe o quê? Tu já és mais que vencedor. Assume isso. É o que a palavra vai dizer. Diga, Deus é bom. A segunda coluna que eu falei foi uma fé operante. Como é que você trabalha a sua fé? Disciplina a sua fé. Da mesma maneira que você faz na faculdade com as matérias que você recebe. Trabalhando, estudando sobre aquilo, treinando. Amém? Você tem fé, mas a fé precisa ser operante. Eu não vou tirar a oferta não, viu, irmão? Fique tranquilo que a gente não vai tirar a oferta não. Mas a Bíblia diz, aquele que planta pouco, colhe. Como é que a sua fé pode ser uma fé forte se você só planta pouco? Você tem que fugir do seu limite. Você tem que vencer o seu limite. Uma pessoa aqui, tem gente curiosa demais, irmão. Eu acho que é discípulo, não é crente não. Essa pessoa observou que todas as vezes que eu vou lá atrás no cartão, mas todas as vezes que eu venho aqui na frente, é uma nota de 100. Aí a pessoa um dia me indagou e disse assim, pastor, eu tenho percebido que toda vez que o senhor vai no gasofilaço, é uma nota de 100. Por quê? Eu disse, porque foi um alvo que eu coloquei diante de Deus. Eu dava 10, achei pouco, aí dava 50. Eu disse, não, senhor, eu vou aumentar, eu vou dar 100. Eu vou ter 100 para dar toda vez aqui na frente. Agora, não é só 100. Tem meu dízimo, tem as ofertas, tem as pessoas que eu auxilio e tal. Eu digo, mas foi só para ela ver aqui, o dia que eu venho aqui na frente. A pessoa viu. Ela disse, pastor, eu vou fazer esse alvo com Deus. Eu digo, faça. Faça que só vai chegar de 100. Amém? Então, como é que você bota a sua fé em operosidade? Aumenta a sua fé? É aumentando também os seus limites. Não fica naquela mesmice da vida inteira. Toda vez que você vem ao gasofilaço, só traz uma tartaruga. Você sabe o que é tartaruga? Uma nota de 2. E você nunca vence seu limite. Você nunca extrapolou seu limite. E uma vez Deus falou com você alguma coisa, cala a boca, Satanás. Entendeu? E olha, essa questão do testemunho interior é uma coisa muito séria. Testemunho interior, você tem um espírito recriado e Deus fala através do testemunho interior. E muitas vezes nós ouvimos e não obedecemos. Aí a oração não vai ser respondida. Tem que ter cuidado. Amém ou ai de mim? Então, uma fé operosa, uma fé que está em operação, para ela é assim, tudo é possível. Para uma fé que está em operação, tudo é possível. Você vai estar sempre aumentando seus alvos. Para não ficar falando de dinheiro, eu vou dizer assim, você orava 5 minutos, agora você vai orar 10. Aumentou o seu alvo. Fé em operação. Mas pastor, eu só tenho 15 minutos. Vai orar 15 minutos. Fé em operação. Pastor, graças a Deus encontrei mais 5, agora tenho 20. Fé em operação. Para orar 20 minutos. Agora, preste atenção. Essa oração de meia hora, 1 hora e 5 horas que tem pessoas que fazem, onde é que ela vai buscar? Porque alguém me disse assim, pastor, onde é que a pessoa vai buscar tanto assunto para orar 5 horas? Aqui. Eu abro a Bíblia e começo. Efésios capítulo 1. Pai, não cesse de dar graças a você pelos meus irmãos, fazendo menção dos meus irmãos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da sua glória e a herança dos seus santos, e a suprema grandeza do seu poder, que foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, com força e eficácia, e fazê-lo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome, que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro, e você colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Olha o segredo, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Quem é os pés de Jesus na terra hoje? Os meus. Eu não sou o corpo dele?
Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, colocou debaixo dos meus pés. Se você não tem conhecimento da palavra, você não vai dizer isso na oração. Tem que ter conhecimento. Colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para Ele ser o cabeça dessa casa, dessa igreja, você deu a Ele a plenitude da qual somos nós hoje. Uma plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Então você faz uma oração e às vezes não sabe nem o que é que está orando. Quando você está orando, você colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, você está dizendo, você colocou todas as coisas debaixo dos meus pés. Porque eu sou o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus hoje está em carne e osso e espírito no céu. Aqui na terra, Ele deixou eu e você. Se eu morrer hoje, eu deixo de ser representante dele aqui na terra. Porque eu perdi o corpo, que é a legalidade de estar aqui. Um espírito não tem legalidade de estar na terra. Um espírito só tem legalidade se tiver corpo. Se não tiver corpo, não tem legalidade de estar na terra. Então você tem que orar com inteligência e com sabedoria. Por exemplo, vamos fazer uma oração juntos? Abra sua Bíblia no profeta Isaías capítulo 32, para a gente orar. Vamos botar em prática a oração. Estamos numa conferência de oração, então vamos botar em prática a oração agora. Isaías capítulo 32. Vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Muito bem. Isaías 32. Não deixe de abrir para você orar. Se você não tiver uma Bíblia, fique perto de um apóstolo ou de um discípulo que ele tem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar a palavra. O que é que está escrito aqui? Vamos orar, eu vou te ensinar você a orar com sabedoria, orando na palavra. Isaías 32, versículo 15. Vamos pegar do 15. Aqui está escrito aqui. Até que se derrame sobre nós, diga, derramar sobre nós, o Espírito lá do alto. Aqui entra a sabedoria na oração. O Espírito já veio? Sim ou não? Sim. Veio ou não veio? Veio. Você tem que ter certeza. Quando foi que o Espírito Santo veio? Hã? Não, tem que saber. Olha aí a oração. O Espírito veio no dia de Pentecostes. Então, quando ele está dizendo até que venha o Espírito Santo, o que é que está dizendo aqui? Um profeta profetizou que um dia o Espírito Santo seria derramado. Está entendendo a oração? Esse profeta disse que o Espírito seria derramado. O Espírito já foi derramado. Então você já sabe que você tem o Espírito. Até que se derrame o Espírito lá do alto, então o deserto. Não fui eu não, viu, irmão? Então o deserto. Por que está falando aqui do deserto? Onde nós vivíamos? No pecado? No deserto. Nós vivíamos no deserto. O que é que acontece? Quando o Espírito fosse derramado, então o deserto se tornaria em pomar. Quando nós, em Cristo, em Deus, antes de estar aqui na terra, estávamos aonde? Onde era que Deus residia com Adão e Eva? No pomar. O pecado tirou ele do pomar, levou para o deserto. Por causa do pecado dele, nós somos tudo para o deserto. Agora o Espírito lá do alto vem e pega o deserto e transforma num pomar. Então onde é que você está hoje? Você está onde? Sim ou não? Sim. Não há certeza. Olha aí, fica meio assim. Por quê? Falta o conhecimento da palavra. Aí você vai orar nesse texto, daqui a pouco eu vou orar. E você vai ver, se você não tiver a sabedoria espiritual na palavra, para entender o que o profeta está dizendo, você não ora corretamente. Então ele disse, o deserto se tornará em pomar. Então o justo hoje, ele vive no pomar. Pastor, é possível que o crente passe por deserto? É possível. Você sai do pomar, porque não está obedecendo a palavra, não está com a sua fé em operosidade, e volta para o deserto. Volta para o Egito. Mas não é projeto de Deus, isso é por sua conta. Ele já derramou o Espírito,
e diz que agora o seu lugar é no pomar. Vamos ver se é verdade. Lendo o contexto, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar terá sido por bosque, ou seja, tudo de bom de volta outra vez. O juízo habitará no deserto. Por que o juízo vai para o deserto? Porque o deserto nos massacrou. Então vai ter juízo para o deserto. Não ficou de graça esse negócio. Machucou a gente, vai ser machucado. O juízo habitará no deserto, e a justiça, fala para mim, a justiça vai morar onde? No pomar, gente, não é no céu, aqui é no pomar. Lê a palavra, lê a palavra. A justiça vai morar no? Diga comigo, a justiça vai morar no? No pomar. Por que a justiça vai morar no pomar? Diga, é uma palavra profética. Agora eu pergunto, quem aqui é justo? Quantos têm certeza que é justo? Levanta a mão. Todos ou alguns? Se você não tiver consciência de que você é a justiça de Deus, você vai para o deserto. Você tem que ter a consciência que hoje você é a justiça de Deus e o seu lugar é no pomar. Agora, como é que eu posso dizer, eu sou tua justiça, porque a tua palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus teu filho, você fez ele pecado por mim, para que nele eu fosse feito a tua justiça. Então, eu sou justiça de Deus, o meu lugar é no pomar. Por que eu estou no deserto? Falta de conhecimento da palavra. Vem para o rema, você também, vem. Você vai ser grandemente abençoado, irmão, porque você vai aprender muita coisa. Tem inclusive uma matéria chamada Oração que Prevalece, que por incrível que pareça é minha esposa que ensina, ela tem autoridade porque ela ora. E você vai aprender muita coisa. Então veja bem aqui. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Todos os justos é para estarem na terra da ampla suficiência. Então diga comigo agora, levante a mão direita e diga assim, ó. O meu lugar é na terra da ampla suficiência. Diga, escassez nunca mais. Se não tiver conhecimento da palavra, não ora corretamente. Aí diz assim, versículo 17. O efeito da justiça, diga, eu sou justiça de Deus. E como justiça de Deus, eu tenho um efeito. Qual é o efeito que a Bíblia está dizendo aí? O efeito da justiça é paz. Então eu pergunto, é para você andar em paz ou é para você andar descabelando a cabeça? Em paz. Por quê? Diga, porque eu sou a justiça de Deus. É exatamente assim, irmãos. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça. Ei, você é a justiça? Então tem um fruto que você dá. Qual é o fruto? Repouso. Não, está errado. Não, está errado. Não, o fruto da justiça é depressão. Não, só pode ser, gente, pelo amor de Deus. É tristeza, angústia. Não, o fruto da justiça é repouso e segurança por 10 anos. Não, para sempre não aceito não. É só 10. Não é 10 anos não? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Diga para sempre. Diga repouso e segurança para sempre. Irmãos, o que é para sempre? Para sempre. Não tem outra situação que não seja para sempre, entendeu? Você entendeu como é diferente conhecer a palavra? Discernir as palavras proféticas para colocá-las na sua oração? Agora vamos orar essa palavra. Vou ler aqui. Já se derramou, Senhor, sobre mim o Espírito lá do alto. Eu estou orando a palavra. Já se derramou, Senhor, sobre mim o Espírito lá do alto. Então, o meu lugar como tua justiça é no pomar. O meu lugar como justiça é no pomar. A justiça que me massacrou vai ser julgada. Mas eu, como justiça, moro no pomar. Eu, Senhor, tenho um efeito na minha justiça. Eu tenho paz.
E o fruto que eu carrego na minha justiça é que eu posso repousar e estar seguro para sempre. Versículo 18. O meu povo morará em casas alugadas o tempo todo. Você não está lendo isso aí não, irmão. Seus transportes serão sempre o busão. Não. Aqui está dizendo, ó, o meu povo. Tem algum povo aqui de Deus? Não tem não. Vocês estão tudo encabulados. Quem é o povo de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Então, quando você pega essa palavra, você tem que orar assim, ó. Você tem que orar assim. Senhor, como justiça tua, eu tenho um efeito, paz. Eu tenho um fruto, repouso e segurança para sempre. Eu sou teu povo, Senhor. Por isso eu tenho o direito de habitar em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Em nome de Jesus. Amém. Diga, orando a palavra. Aí eu te pergunto, Deus tem compromisso com o que eu acabei de ler? Tem, irmão, tem. Deus tem compromisso com isso aqui. Por isso que eu tenho que ter conhecimento para orar a palavra. Eu tenho que ter uma fé operante para puxar dessa palavra o que me é de direito. E obedecer o que ela está dizendo. Como é que eu desobedeço? Isso é uma vida miserável. Nunca pensei que ser crente era assim. Sabe o que você fez? Acabou de derrubar a sua oração. Você sabia que tem crente que ora e derruba a oração em seguida? Irmão, orou, está certo, tá, graças a Deus. Mas não sei, pastor, não sei bem. Derrubou a oração. Já entrou em incredulidade. Irmãos, prestem atenção, o que eu estou ensinando para vocês hoje é importante. Eu espero que vocês esqueçam de mim, mas não esqueçam desse ensinamento. Porque esse ensinamento ele vai salvar a tua vida. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, alimente-se continuamente da palavra. Não tem os processos de ler a Bíblia durante um ano? Não tem? Pegue um deles, ainda dá tempo. A gente só passou o primeiro mês. Leia todo dia, tenha um compromisso. Agora, eu não quero que você seja religioso. Não, mas agora eu tenho que ler a Bíblia todinho. Ai meu Deus, faltei ontem e agora eu estou condenado. Não, calma. O que eu quero é que você tenha um compromisso de ter comunhão com a palavra. Se você pegar um capítulo por dia, mas tenha compromisso. Pega um lápis e um papel e escreva o que está escrito. E procura obedecer aquilo que está escrito. Obedeça aquilo que está escrito. Deixa eu dar mais uma porção para a gente terminar da oração. Provérbios capítulo 3. Eu nunca li isso aqui. Isso é uma coisa linda esse negócio. Eu vou ler hoje. Provérbios capítulo 3. Filho meu. Olha aí como vocês aprenderam. Filho meu está falando comigo. E você não é filho? Deus está falando com você. Ele diz, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Deixa eu dizer só isso aqui. Eu vou te ensinar como foi que minha mãe ensinou. Minha mãe, ela me ensinou isso aqui. Ela disse assim, filho, você quer viver muito? Já tem uma parte que você faz. Você me honra? Então, já é uma promessa. Qual é a promessa? Efésios capítulo 6, versículo 1. Honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e vivas muito. Aí depois ela me deu esse texto, olha, conhecendo a palavra. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Aí eu oro assim, pai, muito obrigado, porque eu tenho uma memória abençoada, e eu não me esqueço dos seus ensinos. Não me esqueço dos teus mandamentos, e eu os guardo no meu coração, porque eu sei que fazendo isso, tu aumentarás os meus dias, e me acrescentarás ano de vida e paz. Pastor, a gente pode orar assim, pedindo a Deus que acrescente? Claro, está aqui na palavra.
Deus pode acrescentar os teus dias e anos com vida e paz. Porque anos em sofrimento não adianta. É ano com vida e paz. Que vida é essa? Vida zóia, a própria vida de Deus. E essa paz é shalom, tudo tendo, nada faltando. Você percebe que a Bíblia se completa nela toda? Então vale a pena ler a palavra. Agora, eu sei que você é um bom advogado. Aí você só quer ler livro de advocacia. Aí você se esquece de ler a Bíblia. Você se esquece que a fonte da advocacia foi Deus que te deu. Então faça uma coisa e faça outra. Esmere-se no seu trabalho, mas não esqueça da fonte. Quando você esquece da fonte, sabe o que você está fazendo? Você está entupindo o poço. Entupindo o poço. Porque tudo tem que correr dele. Então, para a gente terminar, repita comigo: conhecimento da palavra, fé operante e obediência à palavra. Os mínimos detalhes que a Bíblia disser para você obedecer, obedeça. Não, pastor, mas veja bem, eu vi uma mensagem que o homem dizia assim: ei, eu não quero saber da mensagem que você ouviu, eu quero saber o que é que a palavra está dizendo. Porque opiniões são muitas opiniões. Sim ou não? Sim, muito bem. Aqui nós temos uma cabeleireira, desculpe, irmão. Aqui nós temos uma cabeleireira. Tá tudo bem? Está grávida, graças a Deus. Deus deu uma bênção aí, né? Bom, ela é perita em cabelos de cores, colorido, é isso? Bem, como chama essa prática? Colorimetria. Ela é cátedra na colorimetria. Agora, alguém pode chegar como cliente para dizer assim: não, eu queria que você fizesse assim, porque eu ouvi um cabeleireiro dizer. Peraí, você ouviu um cabeleireiro dizer, mas quem é o cabeleireiro aqui com você? Sou eu. Você tem que confiar em mim. Se você não confiar em mim, não tem como eu fazer o serviço para você. É assim ou não é? Se você não confiar no que está dizendo aqui, não tem como Deus fazer o que Ele disse que vai fazer. Ou você confia nessa palavra, ou as coisas não vão acontecer. E você vai passar, como diz minha esposa, 200 anos na terra. Dia em cima, dia embaixo, dia em cima, dia embaixo, dia em cima e dia embaixo. Eu não estou dizendo que não existe o dia mau. É possível que alguém esteja dentro do perímetro do dia mau, dos dias de aflição, ou do dia de provas da fé. É possível. Mas o normal é viver bem, porque a palavra garante. Se assim nós fizermos, eu te digo que você vai ver que a sua vida vai ser um sucesso. E todas as coisas que você pleitear em Deus, você vai ter. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, cresce pelo meditar e permanece pelo praticar. Fé foi feita para se praticar. Eu vou dizer uma coisa bem ousada para você. Você vai dar um testemunho assim: pastor, eu dei um carro. Eu digo: que coisa boa, você é um crente mesmo. Não, um apóstolo. Você deu um carro, rapaz. Para dar um carro tem que ser um cabra macho mesmo em Deus. Mas faz o seguinte: da próxima vez dá 2. O que é que eu estou dizendo com isso? Estique sua fé. A sua fé, irmão, não tem limites. Sabe por quê? Porque ela não veio de você, ela veio de Deus. Aquilo que vem da gente tem um limite, mas o que veio de Deus não. Então pode esticar sua fé o mais que você puder. Você vai alcançar divisores que você nem imagina. Se você teve uma enfermidade e lutou em fé, e você venceu essa enfermidade, se vier outra já está mais fácil, porque você diz: já sei o caminho das pedras. É assim, minha irmã? Ali a irmã, ela teve um problema de saúde, teve que fazer um tratamento, perdeu todo o cabelo, até disseram que ela ia morrer, mas ela está aqui viva, contando a história. Já vai ser até monitora do Rema. Sou eu aqui? Não. Entendeu, irmão? Então se pegue com a palavra, porque se você se pegar com a palavra, você vai ver que as coisas vão funcionar. Fica mais fácil quando você ora na palavra do que você orar com as suas próprias palavras.
E obediência à palavra vai te dar direção. Eu sei que não é fácil obedecer. Eu sei. Eu tenho mais de 45 anos como pastor. E eu sei que não é tão fácil obedecer, porque tem coisas que Deus nos pede que são difíceis. Mas a obediência vai te dar direção para coisas maiores. Então, seja alguém que obedeça. Você lembra daquele dia que Deus disse: levante 4 horas da madrugada para orar? Mas Senhor, eu estou cansado, trabalhei demais. Ei, cuidado. Um detalhe pode se tornar uma desobediência. Se Deus mandou você levantar 4 da manhã, nem balance a cabeça, levante e vá orar. Isso é obediência. Se não tiver obediência, não tem prêmio. Então eu não posso te enganar. Irmão, ore que vai acontecer. Ore que vai acontecer. Ore que vai acontecer. Palavra, fé em operação e obediência a Deus. Fique de pé para a gente orar. Para que tudo isso aconteça na sua vida, coloque algo que eu vou lhe dar agora. Como você tomar posse do melhor de Deus dentro daquilo que eu falei? Como é que você toma posse? Primeira coisa, renovando a sua mente com a palavra. A nossa mente, ela é capaz de criar coisas que não existem. Pensar algo de alguém que alguém nem falou. A nossa mente pode ser capaz disso. Criar um projeto que Deus nunca deu a você. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter uma transformação da mente. Paulo disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Mas Paulo também disse: não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente. Eu pergunto a você: a mente de Jesus vai ser transformada? Vou perguntar de novo. Paulo disse: vocês têm a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. E Paulo disse: transforme sua mente. Paulo está dizendo para você transformar a mente de Cristo? Não. Que mente Paulo está dizendo para você transformar? A mente da sua alma. Existe a mente do Espírito, que você foi recriado, essa é a mente de Cristo que está em você. Mas existe a mente da alma, da razão, e etc, etc. Essa precisa ser transformada. E ele disse: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação da mente, é aqui que acontece. Mas como é que acontece a transformação da mente? Pastor, tem um curso de coach ali, vou fazer o coach. Diz que a minha mente vai perder seu dinheirinho. É melhor você dar de oferta na igreja esse negócio do coach. Olha, aqui ó, a transformação da mente só vem pela palavra. Transformai-vos pela palavra. É a palavra que transforma o homem. Essa palavra foi a palavra que nos gerou. Tiago diz: fomos gerados pela palavra da verdade. Você foi gerado pela palavra da verdade. Então deixa a mentira, porque não cabe mais em você. É só isso aqui. Agora, pastor, o senhor é contra as ferramentas? Não, as ferramentas são maravilhosas, desde que as ferramentas não tomem o lugar de Deus. Se tomarem, está tudo errado. Aleluia. Vocês vão cantar, né? Pai, no nome de Jesus, como eu te sou grato por essa noite, por essa primeira noite, por essa palavra de ensinamento, eu tenho certeza, Pai, que ela vai fazer diferença na vida dos meus irmãos. Amanhã, quando eles voltarem, já vão voltar totalmente diferentes, porque vão estar meditando na Tua palavra com a fé em operação, obedientes àquilo que são os comandos que você tem dado. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja com cada um deles, em o nome de Jesus, e que eles prosperem através da Tua palavra. E assim o Teu nome será exaltado e será glorificado na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e já volto em 2 minutos. Aleluia.